Olá, sejam muito bem-vindos. Nos vídeos anteriores, já contamos a história de São Jorge, a história de Santo Expedito. E no vídeo de hoje, iremos contar a história de um outro santo guerreiro, São Sebastião, o guerreiro de 2 exércitos. Sebastião nasceu no ano 256, em uma cidade francesa chamada Narbona. Ainda criança, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu, e seguindo a mesma profissão que o pai, entrou para o exército romano. Muito determinado e corajoso, o soldado Sebastião logo se destacou entre os demais. Em virtude de ser um soldado exemplar, Sebastião ganhou bastante reconhecimento, e logo, chegou a ocupar o posto de capitão da guarda pretoriana, um posto desejado por muitos, e que tinha entre as funções zelar pela segurança da família do imperador. Muito dedicado à carreira militar, Sebastião era bastante respeitado pelos seus colegas, e muito querido pelos imperadores de Roma. No entanto, a vontade que Sebastião tinha de servir o exército diminuía a cada dia, ao perceber as atrocidades que a manda do imperador eram cometidas contra os cristãos. É que a guarda imperial tinha contato diário com os prisioneiros, e Sebastião estava ficando cada vez mais comovido com a situação deles. Isso tudo ocorria durante o século III, e nesse período, os cristãos eram vistos como criminosos. Mas sendo tocado pela graça de Deus, o capitão Sebastião, aproveitando-se do seu acesso irrestrito aos cárceres dos prisioneiros, começou a frequentá-los escondido dos seus superiores. Sempre que tinha uma oportunidade, ele visitava os cristãos que estavam presos, levando ajuda aos enfermos, e palavras de esperança aos que precisavam. E isso reavivou a fé de muitos, e até muitos dos soldados começaram a se interessar pelas conversas do colega, e acabaram se convertendo ao cristianismo. Mas como bom soldado que era, Sebastião continuava a cumprir seus deveres. Ele só não participava das torturas contra os cristãos, nem das manifestações de idolatria praticada pelos romanos. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a 2 exércitos, o exército romano e o exército de Deus. Ao ficar sabendo que já havia cristãos infiltrados até no próprio exército, o imperador Diocleciano realizou uma grande caçada a estes. Foi quando um dos soldados denunciou que até mesmo o capitão Sebastião já havia abraçado o cristianismo. Ao descobrir que Sebastião, o seu soldado de confiança, já havia se tornado cristão, o imperador ficou furioso, mas com medo de perder aquele tão habilidoso guerreiro, ele tentou de diversas formas convencer Sebastião a abandonar a fé em Jesus Cristo. Primeiro ele ofereceu grandiosos presentes, e não surtindo efeito, passou a fazer grandes ameaças. Só que mais convicto do que nunca, Sebastião reafirmou a sua fé, preferindo até mesmo morrer, a ter que abandonar o cristianismo. Envergonhado e se sentindo traído, o imperador ficou furioso, e mandou que Sebastião fosse cruelmente assassinado. Ele queria que a morte de Sebastião servisse de exemplo, a fim de que ninguém mais tivesse a coragem de se tornar cristão. Ele então mandou que Sebastião fosse despido, posteriormente, amarrado em uma árvore. E depois, ordenou que os arqueiros abrissem fogo. Já estando gravemente ferido, depois de levar várias flechadas, eles acharam que Sebastião já estava morto, e então deixaram ali o soldado gravemente ferido. Mas momentos depois, um grupo de cristãos liderado por uma viúva de nome Irene, passaram pelo local, e admirados, perceberam que Sebastião continuava vivo. E então, mais que depressa, Irene levou o soldado ferido para sua casa, onde cuidou dos seus ferimentos. E tempos depois, já recuperado, Sebastião continuou a evangelizar. Porém, diante das perseguições contra os cristãos que só aumentavam, ele foi até o imperador Diocleciano, e pediu para que ele acabasse com essas perseguições. Mas ao ver Sebastião, e percebendo que ele continuava vivo, Diocleciano ficou cego de raiva, e ordenou que ele fosse espancado até a morte. Isso aconteceu no dia 20 de janeiro do ano 288. Depois de assassinado, com medo que Sebastião viesse a ser venerado pela população, Diocleciano ordenou que o corpo do mesmo fosse jogado nos esgotos de Roma. O imperador escondeu o corpo de Sebastião, pois ele sabia que quanto mais pessoas conhecessem a história do santo, mais pessoas poderiam aderir ao cristianismo. E isso era tudo que Diocleciano não queria. Mas de nada adiantou esconder o corpo do mártir, pois São Sebastião apareceu a uma cristã de nome Luciana,
e além de contar onde o corpo dele se encontrava, pediu para que o sepultasse de forma adequada. Rapidamente, São Sebastião foi canonizado por aclamação popular e ganhou o título de defensor glorioso da Igreja de Cristo. Já no século IV, perto do local onde o corpo de São Sebastião foi sepultado, Constantino, o primeiro imperador cristão, mandou que ali fosse construída uma basílica dedicada ao santo, a Basílica de São Sebastião, que existe até os dias de hoje, e recebe peregrinos do mundo inteiro. No ano de 680, uma terrível peste assolava a população da cidade de Roma, e no momento que as relíquias de São Sebastião foram transportadas para a Basílica de São Paulo, a doença desapareceu completamente. Por este motivo, São Sebastião ficou conhecido como protetor contra as pestes e doenças contagiosas. Já aqui no Brasil, segundo uma lenda, no dia 20 de janeiro de 1567, enquanto os portugueses lutavam contra os invasores franceses, para expulsá-los da Baía de Guanabara, os militares portugueses se viram cercados por canoas de índios. De repente, escutaram um grande estrondo. Os índios fugiram. Já os soldados observaram um jovem guerreiro de armadura dourada, e que lutava para expulsar os invasores. Por este motivo, São Sebastião se tornou o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Mas o fato é que, assim como Santo Expedito, São Jorge e muitos outros mártires daquela época, São Sebastião foi um dos que sacrificou a sua própria vida para que o cristianismo pudesse ser aceito. Uma curiosidade: meu nome é Sebastião por conta deste santo. É uma história até um pouco inusitada. Segundo a minha mãe, eu iria me chamar Fabiano. Pelas contas dela, eu iria nascer em dezembro de 1987, mas passou todo o mês de dezembro, começou janeiro. E eu vim ao mundo somente no dia 20 de janeiro de 1988, era dia de São Sebastião. E por conta disso, em homenagem ao santo, minha mãe colocou o meu nome de Sebastião, e além de ter nascido no dia deste grande santo, sinto-me muito feliz por ter o mesmo nome que ele. Obrigado por assistir, fiquem todos com Deus.